Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. Então a gente está aqui começando. Bom, Samaraj, com Samaraj. Ele está dizendo: o destino foi estabelecido, mas como alcançarei? Então, qual é o destino? Prema Bhakti. Como alcançarei Prema Bhakti? Ou seja, se eu só alcanço o Prayodhana, né? Eu só alcanço o Prema Bhakti, a meta última da vida, se eu tiver ajuda. Então, Sadhu Sangha, se eu tiver conectado no plano da rendição, se eu fizer estabelecer o palco da minha vida espiritual na rendição. Anukulyasha Shankalpaha Pratukulyasha Varjanam Rakshishi Vishvatu Pitriti Varanam Tata Atmanikshipa Karpaniya Shavida Sharanagati. Então esse verso que conduz, que nos diz os 6 princípios da rendição. Aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável, entender que Krishna vai te proteger, que ele vai te manter, ser humilde e entregar tudo com submissão. Então isso não é algo tão fácil de se fazer. E você precisa de quê? De Diksha Guru e Siksha Guru. Você precisa dos dois, você precisa de muita ajuda. Então quanto mais ajuda você tiver, vai ser melhor para você. Então quem quer que me ajude a ir lá é meu Guru. Inclusive meus inimigos são meus gurus, né? Como se brinca, né? Você coloca aí a foto dos seus inimigos lá e começa a adorar, porque essas pessoas realmente estão te ajudando muito, estão fazendo você realmente crescer, porque vida espiritual significa progresso, você precisa progredir. Uma nova aceitar algo e eliminar algo, isso é vida espiritual, não tem como. Você aceita algo e elimina algo. Aceita algo, elimina algo, assim você vai crescendo, né? Então, realmente, a Diksha é como uma instrução, é um aspecto formal que você tem, e ele vem acompanhado com uma instrução também. Não é uma coisa que só lá você conhecer o Guru, receber os mantras, não, você tem que ter, com Diksha vem Siksha. Você precisa estar junto, comungando, né, essa intenção. Então, na realidade, o Guru é o quê? É quem te ajuda a planejar. Sambandha Gyana é o planejamento. Então, você sabe que vai pegar o avião, você Sambandha Gyana. Você sabe que vai pegar o avião, então você sabe a hora que tem que chegar, ou você vai de Uber, coisas assim. Então, o Sambandha, ele te explica o quê? Quem é você. Ele está te explicando aonde você está. Quais as suas relações com o mundo, a Prakriti, ou seja, entender isso, entender realmente que você é influenciado por uma forças ocultas. Essas forças ocultas, que são as gunas, né? As gunas. Prakriti Kriyamanani, Gunai Karmani Sarvasaha. Essas gunas, bondade, paixão, ignorância, estão te influenciando. Entende? Então forças ocultas estão movendo você. Você acha que está fazendo as coisas, mas na realidade você está sendo impulsionado. É como você entrar, sei lá, tem a cachoeira, tá lá, tá correndo, né? Aí você entra na correnteza e você vai. Não é que você entrou na correnteza e aí? Não, você vai. Você tem que nadar, você tem que segurar uma pedra. E aí por isso que se fala nadar contra a correnteza é difícil demais, não tem como. Como você vai nadar contra a correnteza? É difícil. Você pode nadar, mas você vai ver que não vai avançar e você é limitado. Então a gente entende o quê? Que as gunas e Manchajovi Bicharena Bhakti Yogena Sivate Sagunam Samatitetam Brahma Bhuyaya Kalpate. Acho que é isso. O que significa? É que você vai ter que transcender essas gunas. Quando você transcende essas gunas, aí beleza.
Aí sim, aí você vai entender o que é o Bhakti. Hum? De verdade. Porque você pode praticar o Bhakti sendo influenciado pelas gunas, não tem problema. Então você pode praticar o Bhakti na paixão, você pode realmente praticar o Bhakti na bondade, mas até na ignorância você pode praticar o Bhakti, você pode começar. O Bhakti é muito misericordioso, na verdade. Mas vai chegar um momento que você vai ter que transcender isso. E quando você transcende isso, aí sim, aí a coisa fica legal. Por quê? Porque o remédio, ele se torna a sua comida. É assim se explica, né? Quando o remédio se torna a sua comida. Ou seja, aquela coisa que é difícil de fazer, que é complicada, que, nossa, que você tem que lutar, lutar, lutar. E essa é a fase que a gente está, na Arta Nivrita. Você tem que lutar, luta com a sua mente. Se você deixar, imagina, um dia se você não canta, um dia que você não vai no Mangalara, um dia que, ai, você já dá um negócio assim, porque realmente não tem como, parece que vai dar um treco aqui. Mas, por exemplo, quando você já está em outra fase, quando você tem um root, um gosto, então Mangala, não ir no Mangala ou ir, tanto faz. Você vai cantar só por amor, né? Você vai lá, canta por amor, né? Aí é diferente, mas nessa fase que a gente está agora, a gente precisa assim, de impulsionar a coisa. Você precisa ter a sua. Você não pode ter um tempinho livre. Não posso ter não posso. Posso ir lá no bar do curral? Não pode. Não, mas eu quero. Não. Assim, não, e você vai fazer o que lá? Tipo assim, uma coisa assim. O que você vai fazer lá? Então você vai se desviar. Então a gente tem que se preocupar. A gente tem que prever. Você diz que o homem inteligente, né, ele previne, né, ele previne. Então o guru é isso. O guru é como Guru Karnadharam. Guru Karnadharam, né? Aquele Mrideham, Dhyan, Sulabam, Sudur, Labam. Então o guru é o quê? O guru é essa pessoa que é o capitão, essa pessoa que guia, essa pessoa que está te levando, né? Então se você se rendeu a ele, significa que você aceitou. Aceitou. Você se rendeu, você aceitou. E agora é uma questão de tempo para a gente realmente modificar as coisas. E você tem que esperar isso também. É como a metamorfose, né? Metamorfose. Ambulante. Metamorfose ambulante. Mas a gente não quer ser essa metamorfose ambulante. Por quê? Porque o que o Raul cantou é legal, mas quando você conhece prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha, né? A opinião formada sobre tudo. E aí tá legal, eu gostei disso, sim. Porque realmente você precisa mudar um pouco aí como Tim. Aí você quebrou a coisa. Você foi lá, tomou um cogumelo, te ajudou, não sei. O Daime te ajudou, uma coisa assim. Não, tá bem, né? Você começou. E aí o que acontece? Chega uma hora que, bom, agora é algo real. Aí você já não pode mais. Você vai ser a metamorfose, mas não ambulante. Você é uma metamorfose em graduação, gradual. Assim, vai ser uma metamorfose gradual, ou seja, metamorfose como se diria, planejada. Uhum. É igual você vê lá a lagarta, né? Ela vai virar borboleta, né? Você olha assim e fala, não é possível que esse negócio vai virar borboleta. Você olha assim a lagarta assim daquele jeitinho, ai, dá um nojo daquele bichinho. Mas uma hora vai virar uma borboleta, imagina. Mas tem um momento aí que vai sair a asa, tem um momento, né? Vai ter um momento. Não é que ela quer virar borboleta agora, não. Por exemplo, você começou Sadhana Bhakti, é como lagarta. Eu considero a Sadhana Bhakti é lagarta. Você está lá na Anarta Nivrita, é lagarta. Aí quando você chegou em Nishta, já começou a asinha, começou a espetar ali, já começou, né? É uma coisa assim, né? E aí, aí daqui a pouco vira borboleta. Vira borboleta. E aí, mas é assim, mas é aos poucos mesmo, né? Agora, se no início você quiser coisas assim, já voar como. Lagarta quiser voar como borboleta, não vai dar certo. Vai dar certo. A lagartinha, pensou em lá, assim, depois ela pula lá e vai dar problema. Então você tem que entender que a lagarta não é borboleta, ela vai virar borboleta. Essa é a metamorfose. Metamorfose planejada. Né? Por quê? Porque é científico. A Doshradha Tatu
Sadhu Sangha. No início tem que ter Shraddha, aí você tem que ter Sadhu Sangha. Mas Sadhu Sangha pra gente é uma coisa assim que... Nossa, é incrível você estar com sadhus. Mas não são tão sadhus assim, não tem problema. Mas eles estão vestindo a camisa, eles estão tentando. Olha, você respeita isso porque é bom demais. Você está com os devotos, está com os... Porque quando você não tá, aí que você sente a coisa. Você fica enfantasmado, você está lá, assim, aquela coisa assim. E aí imagina os fantasmas te propondo muitas coisas, você está sozinho. Não. Bhakti Yoga não é para você estar sozinho. É estar tudo junto mesmo. Você tem que estar junto. Você tem que se transformar. Ninguém acreditava que você, de piruá, ia sair pipoca. Piruá, sabe o que é piruá? Não. Claro, é difícil. Não vai saber o que é piruá. Por mais que sabe. Piruá é como aquela... piruá, o que é? Você não pode virar piruá. O grão de pipoca tá ali, na verdade. Aí você começa a esquentar o grão, né? Pipoca é uma coisa maravilhosa. É uma coisa, assim, fazer pipoca, assim, o pessoal fala, é fácil fazer pipoca. Não é fácil. Fazer uma boa pipoca não é fácil. Eu tenho experiência, eu sou perito em fazer pipoca. Então você vai fazer pipoca, tem toda uma mágica fazer pipoca. Porque daquele grãozinho assim vai sair uma flor, uma coisa tão linda, branquinha, né? É a pipoca. É uma flor. Essa é a pipoca perfeita. É a pipoca perfeita. Mas acontece que muitas vezes sai piruá. O piruá é o que? Quando a pipoca não estoura. Você vê? Ela fica assim pretinha, assim, ela não estoura. Isso é piruá. Então a gente não quer ser piruá, a gente quer ser pipoca. A gente quer ser pipoca, a gente quer estourar, a gente quer como, né? É uma coisa assim, você quer estourar, bombar na coisa. E pra bombar no Bhakti é isso, você precisa ter o planejamento, é como a pipoca, você pega a panela, você vai esquentar, né, assim, tem a temperatura correta, você vai, bota o óleo, mistura tudo, é uma coisa assim, é uma magia ali que você tem, e tampa a panela, e mexe, e não sei o quê, e tá aí, olha, vai dar certo, mas você tem que seguir um procedimento. Então com Bhakti é assim, vai dar certo, você vai ter o Prema Bhakti, vai. Você vai desenvolver o amor puro por Deus, vai. Mas tem que ter o seu planejamento. E não pode você ficar muito frustrado quando as coisas são difíceis. Não, isso faz parte mesmo. Então, o Sambandha é um conceito. Você tem um conceito que as coisas vão acontecer. Ou seja, você tem um conceito da sua relação, você tem um conceito de como vai funcionar. Sambandha Gyana. Muito importante isso. Então você precisa ter... O conhecimento que você tem é para Sambandha Gyana, gente. O Sambandha Gyana, se você pegar, é o Sanatana Siksha, Sambandha Gyana. Se você pegar lá o Chaitanya Charitamrita, quando o Chaitanya Mahaprabhu... Isso tá, acho que no... acho que é Madhya-lila, Madhya-lila. Você pega lá o Chaitanya Charitamrita, e quando o Sanatana Goswami faz a pergunta... crucial. O que ele falou? A pergunta que ele faz? Que ami, que ne amaya, jare, tapatraya, iha narijani, que mana hitaroy. Então é uma pergunta assim como, uau, que pergunta incrível. Ele foi muito misericordioso. Ele podia perguntar sobre Manjari Bhava, né? Ele podia perguntar sobre, sei lá, Sanchari Bhava. Não, mas ele perguntou quem eu sou e por que eu estou sofrendo nesse mundo material. Que pergunta magnífica, não é verdade? Quem eu sou e por que eu sofro nesse mundo material? Por que as misérias me causam tantos problemas? Por que esse pernilongo maldito, né, me perturba tanto? Por que a gripe me causa tanta dor? Coisas assim. Então a gente entende, as misérias estão aí e essas misérias, elas uma hora isso vai ter que sumir. Agora, será que vai acabar os pernilongos no mundo, gente? Não, mas eles não vão picar mais. Vão picar. Você acha que o pernilongo não pica o sado? Pica. Um espaço da Bhakti Pramod Purusha Maharaj. Ele morava na Chaitanya Mata. Ele era um brahmachari, Pranavananda brahmachari. E de repente a mãe dele e a tia dele foram visitá-lo, né? Porque ele assim, tinha abandonado a família, agora se tornou um brahmachari, um sai. Quando chegaram lá, como é que chamava a tia dele? Rangini, não sei, enfim. E ela chegou assim, e a mãe dele olhou assim e tava assim, mãe, né? Mãe. Mas a tia começou a meter o pau nele. Falou assim: que isso, cara? Você abandona a família passando fome e você dormindo numa cama?
vergonha na cara, não? Que sado é esse que usa um véu, um mosquiteiro, para se proteger dos mosquitos? Que tipo de sado é esse? Cara, começou e ele ficou quieto, o Gurudev ficou quieto, assim, não falou nada, não respondeu nada. E ele pensou, ela é minha tia, ela cuidou de mim, ela pode falar o que ela quiser. Hum? Mas porque ela começou a criticar ele, porque imagina, você precisa de um mosquiteiro, um sado, não, sei lá, um yogi tá lá, o mosquito vem, ele tolera, não é verdade? Aham Brahmasmi, eu sou espírito, não sou. Então, na realidade, os mosquitos vão picar, entende? Só que você não vai mais se preocupar com o mosquito. Né? Como também disse. Imagina, porque na realidade, como. Uma vez, né, Cesar Maharaj, né, ele, na mata de Cesar Maharaj, na Chaitanya Sarasvati Mata, ia ter um festival. Gura Purnima, os devotos do Ocidente, muitos devotos estavam vindo. Aí Govinda Maharaj, que era o sucessor dele, enfim, era o braço direito de Cesar Maharaj, falou: a gente conseguiu muitos mosquiteiros, assim, vieram com um caminhão de mosquiteiros, assim, cada devoto vai ter o seu mosquiteiro, cada devoto vai ter o seu mosquiteiro, que era um momento, assim, de muito calor, muito mosquito, né? Ele falou, cada devoto vai ter o seu mosquiteiro, os devotos vão estar felizes, porque cada um tem seu mosquiteiro. Aí Cesar Maharaj falou assim, todos os devotos vão estar felizes, menos os pernilongos. Né? Os pernilongos vão estar muito tristes, coitadinhos. Eles querem picar e tá toda que coisa chata. Então, na realidade, Sanatana Goswami faz essas perguntas são muito incríveis, né? E para nosso benefício. Então, tá no... Bom, cadê ela? No Chaitanya Charitamrita, acho que ela ouviu. No Chaitanya Charitamrita, ali as instruções de Sambanda, muito especiais. Mas também, outras escrituras também, o Bhagavad Gita tem Sambanda, o Bhagavatam tem Sambanda, tem muitas... As escrituras sempre vão falar disso, de Sambanda. É a base, né? A gente precisa entender isso. Mas no Chaitanya Charitamrita, as instruções específicas. Chaitanya Mahaprabhu, a Sanatana Goswami. Então, é Sambanda. Chaitanya Charitamrita, pode olhar lá, vai ter instruções muito específicas lá de Sambanda. E outras escrituras também, como eu falei. Mas, quais são as preparações que você pode oferecer para Cristo? Você pode oferecer todas as preparações. Esse dia é um dia de festa, tem gente que faz 108 preparações, imagina. 108 preparações. Tá certo que é arroz branco, arroz amarelinho, arroz com ervilha. Eu acho que isso é meio estranho, mas... arroz doce, não, a samoça com recheio de não sei o quê. Não, a samoça com outro recheio assim, e são preparações. Não, tá certo. Mas na realidade você pode fazer 108 preparações, pode fazer o que você quiser. Assim, claro, né? Pode fazer preparações muito saborosas, só que você não vai comer nesse dia essas preparações, entende? Porque é para você comer no outro dia que é o festival. No dia que Krishna ele aparece meia-noite. Então você tem que, assim, claro, se você tem uma boa saúde, você tem que jejuar, e até jejuar sem tomar um golinho de água até meia-noite, pelo menos. Se você chegou meia-noite, como é que você faz? Aí você continua jejuando, e cantando, até no outro dia de manhã. Aí depois, no horário, depois que o sol nasceu, no horário lá, você vai quebrar o jejum, aí você pode comer tudo aquilo que você preparou e ofereceu para Krishna nesse dia. Esse é o jeito mais, assim, adequado de se fazer o jamácio. Mas, como a gente, às vezes, né, sei lá, você quer compartilhar, enfim, se você não consegue fazer tudo isso, à meia-noite você poderia comer no Kalpa. Lá no Kalpa, que é preparações pré-Kadashi. Então você vai frutas, né, leite, coisas assim. Ou em um festival você pode até ir um pouquinho mais além, assim, nesse ano Kalpa, né? Não tem tanto problema. Só não comer grãos, assim, essa é a ideia. Então, se você não é um dia assim que você... É um dia festivo, então você poderia festejar também. Tem muitas preparações no Kalpa que são maravilhosas. Assim, você pode, né? Tirando na Índia, que na Índia é meio difícil. Não sei, porque no Kalpa na Índia é batata, amendoim, sei lá, um sagu, uma coisa assim, que é mais simples, né? Mas aqui a gente tem umas ideias, assim, mirabolantes para no Kalpa, e você pode fazer preparações para no Kalpa meia-noite, você pode comer meia-noite. Mas, se você quiser continuar jejuando, como eu falei, é muito melhor.
você continua jejuando, você vai cantar mais o santo nome. Porque depois que você meia-noite você comeu, imagina, meia-noite você acha o que o seu Agni vai falar? Ele tá lá, imagina, ele diminuiu o dia inteiro, ele tá lá, né? Imagina, você tá lá, porque quando você faz jejum, o Agni, ele diminui, né? Porque não, claro, não tá vindo alimento, ele tá aí, né? Diminuindo. E aí chega na hora lá, meia-noite, será que meia-noite é um horário para comer, gente? Não é, hora meia-noite não é. Meia-noite o Agni tá, ó, apagadinho. Aí você vai e mete um bloco, ainda que seja no calpo, né? Aí o que aconteceu? Pum, você ficou... Aí você vai, sei lá, você não vai conseguir cantar já, vai ser difícil você cantar já. Enfim, você faz o que você quiser. Mas na realidade, meia-noite chegou, você pode comer no calpa. Você pode comer no calpa, honrar no calpa, comer boas preparações no calpa. E aí não sei o que você vai fazer, se você vai conseguir continuar cantando já. Se você vai dormir também, se você dormir 1 hora, 2 da manhã, você vai acordar, sei lá, 8 horas da manhã, 9 horas, 10 horas. E é o momento. E nesse dia você tem que ter. É um festival. Imagina, Cristo nasceu. Essa é a ideia. Cristo nasceu. Imagina, foi todo um problema lá. E Cristo vai nascer. Claro. E aonde ele nasce? Ele nasce de Devak e nasce de Yashoda. Nasce dos dois. Das duas, né? Ao mesmo tempo. É isso. Então, porque quando você vê o Bhagavatam, você não vê Krishna nascendo em Gokula, né? Se você não vê Krishna nascendo ali em Gokula, não vê. Você vê Krishna nascendo, a história conta que ele nasceu em Devaki, de Devaki, lá na prisão, 4 braços, não é assim? E aquela tensão toda cansa, enfim. E aí ele nasce, depois Vasudeva vai, né? Ele faz tipo... A Yoga Nidra entra ali, enfim, todo mundo fica dormindo, ele abre, vai lá, aí ele atravessa o Jamuna, né? Muito interessante que o Jamuna nesse dia era um dia que chovia muito, né? Chovia, e o Jamuna estava assim como grande, assim, ondas grandes, assim, aí ele para ali, de repente, carregando Cristo com um cestinho assim, e de repente o Jamuna se abre, tipo Moisés, né? Moisés, assim, essa história. Tem na Bíblia também essa história, né? Então aí ele atravessa e aí vai lá e coloca lá, enfim. E aí Yashoda recebe Krishna, mas na verdade as escrituras falam também que Krishna nasceu em Vrindavana também. Ele nasceu lá em Gokula, em Gokula. Ele nasce em Gokula. Ao mesmo tempo que ele nasce lá na prisão, ele nasce em Gokula. E esse Krishna que nasceu em Mathura, Krishna de Mathura, ele vai e se funde no Krishna de Vrindavan. Então essa é a explicação mais correta que os Goswamis nos deram, né? Então a gente entende que Krishna nasceu. Agora, as duas estão ali, as duas mães. Quem é mais mãe aí, gente? Krishna tem 2 mães. Quem é mais mãe? É Yashoda. Yashoda é mais mãe. Assim, ela, pelo afeto, ela ganha de Devaki. Devaki, assim, claro que, por exemplo, quando Nanda Maharaj, quando é Akrura, o que significa o nome Akrura, gente? O significado do nome Akrura, para não esquecer mais. Akrura significa aquele que é negação. E Akrura significa aquele que não é cruel. Akrura, que não é cruel. Isso é Akrura, para não esquecer mais, tá? Quando eu esquecer, vocês me lembram. Akrura. Que é aquele que não é cruel. Então, ele era. E Kansa mandou ele lá. Porque, na verdade, quando Kansa, ele manda. Kansa sabia, né, que ele ia ser morto, né? Teve uma previsão lá, uma voz, né? Inteligência artificial falou: ó, você vai morrer, o 8º filho vai te matar, uma coisa assim. Imagina como se o celular, assim, de repente falasse sozinho com você. Falasse, ó, você vai morrer daqui não sei quanto, o 8º filho vai te matar. Então assim, ó, o Câncer ficou assim, favorável. Então ele fez todas essas atrocidades, mas ele queria matar. E ele mandou vários demônios, né? Putana, Bakassura, Agassura, mandou todo mundo. Ele era muito poderoso, Câncer. Diz que ele era o demônio mais poderoso que tinha. Não tem ninguém mais poderoso que Câncer. Por quê? Pelos associados que ele tinha. Imagina,
todo mundo estava ali se rendendo, todo mundo tinha medo de Kansa, todo mundo respeitava Kansa, então era muito poderoso mesmo. Então até que Krishna, até que ele vai, e no final deu tudo errado. Qual foi o último demônio que Kansa mandou, gente? Deu tudo errado, aí ele mandou um último demônio, a última tentativa. Em Vrindavan, ou seja, quem foi o último demônio que Kansa mandou pra lá? Não, a bruxa foi a primeira, Putana foi a primeira. Aquele de bico. De bico não, isso, o Bakasura não, a serpente Agassura também não. Foi a Aristasura. A Aristasura foi o último, o touro. O touro. Por quê? Porque ela fala assim, não, deu tudo errado, então com o touro eles vão ter, vai dar, toda vez que mandavam um demônio, eles mandavam um demônio, dava errado, aí eles ficam pensando, por que deu errado, né? Eles tinham mandado antes um bezerro também, mas como é que chama? Hã? Um bezerro demônio. Hã? Batsassura. Batsassura. E esse Aristasura, ele o que aconteceu? Ele era imagina, Krishna vai matar um touro, ele pensava, não, ele vai ter um ponto fraco aí, porque quem vai querer um touro? Quem vai querer matar a gente, né? Não quer matar touro, porque touro, é o Dharma, né? Mas aí foi que Krishna ele acabou matando esse touro, né? Isso foi muito interessante porque ele de escultura era gigante, aquela coisa toda, e ele segura no chifre do touro, né? Assim, e uma hora ele quebra o chifre do touro. Primeiro ele joga o touro longe, aí o touro volta com mais bravo, o demônio, mais bravo ainda. Depois ele quebra o chifre do touro, né, da Aristasura, e aí começa a bater nele assim, né? E aí mata ele. Enfim, aí depois que nasce, aí daí sai o Radhakunda, que Radha não quer mais ficar com Krishna, aquela coisa que se contaminou, né? Mas o ponto é que depois desse demônio, ele mandou a Krura. Qual era a ideia de Kansa? Ele falou assim, ó, você vai lá, Krura, e convida Krishna e Balarama para um torneio aqui, vamos fazer um torneio. Então eles tinham assim, Kansa, ele tinha lutadores assim, profissionais, assim, gigantes, assim, né? Pessoas assim, lutadores, né? Ele falou, vamos fazer um torneio, e nesse torneio eles vão matar Krishna. Eu sei que esse menino gosta de lutar, então chama ele. Então foi a Krura que levou, que foi lá e levou Krishna, o Akrura, que não cruel, que não é cruel, que tirou Krishna de Vrindavan, né? Por isso que tem o Akrura Gat. O que é o Akrura Gat? É a divisão entre Vrindavana e Mathura, né? É onde Krishna desce, ele para ali, na verdade a Akrura desce, porque era muita poeira, tinha muita poeira, era um dia assim, muita poeira, e as gopis não queriam sair do caminho, né? As gopis estavam assim, querendo, deitando assim, né? Passa por cima a carroça da gente, uma coisa assim. Até que ele sai, e Nanda Maharaj vai junto, que Nanda Maharaj tinha a incumbência o quê? De trazer Krishna de volta. Né? Nanda Maharaj ia trazer Krishna de volta. E aí as gopis tentavam lá, né? Não queriam que Krishna fosse, essa coisa toda. E a Krura começa a levar, né? Ele começa a levar a Krishna Balarama, e quando chega no Akrura Gata, onde ele vai, né, lavar o rosto, assim, aí o que ele vê lá no lago, gente? Narayana, ele vê Mahavishnu e Ananta Sesha, assim, dentro do lago, né? Aí quando ele olha assim, aí vê Krishna Balarama. Aí fala, aí fica assim, aí ele fala, nossa. Aí por quê? Porque na verdade nem Krishna e Balarama saem de Vrindavan, então eles voltam, né? Uma coisa assim, eles não saem. Aí é Mahavishnu, Ananta Sesha, ou seja, é diferente, né? Aí eles estão lá eles vão para Mathura, aí tem um torneio, e Krishna, ele vai, a gente vê aquela foto, né, que Krishna tá para bater em Kansa, assim, segurando. Mas Krishna não bate em Kansa, por quê? Parente dele, é o tio dele, assim, uma coisa assim. Então ele não vai bater, ele não pode bater nele. Então o Kansa morre de coração. Assim, morreu sem. O Krishna não tocou em Kansa, assim não bateu nele, só segurou ele, mas ele não chegou a bater em Kansa. Mas enfim, quando Nanda Maharaj tenta trazer Krishna de volta, ele não consegue. Por quê? Por que Nanda Maharaj não consegue trazer Krishna de volta? Porque eles estão no rei. Não, que ele tem que cuidar É que, na verdade, eles queriam dar uma boa educação para Krishna.
Assim, para Krishna e Balarama. Aí foi quando eles colocam ele no Gurukula, de Sandipani Muni, né? Assim. E Devaki falou, não, porque eles eram reis, né? E eles falaram, não, a gente vai dar uma educação melhor para esses meninos. E depois você leva eles de volta. Aí foi quando Nanda Maharaj volta sozinho, assim, e todo mundo lá, quando chegou Nanda Maharaj, imagina, as golpes, cadê Krishna? Cadê Krishna? A mãe Yashoda. E Krishna não apareceu, ele ficou, mas todo mundo entendeu, porque Krishna tinha que ter uma boa educação, né? Porque lá não ia ter, lá no vilarejo, eles não iam ter boa educação, mas em Mathura, eles teriam uma boa educação em Mathura, é uma coisa assim. E aí Sandipani Muni vai lá, e Sandipani Muni, ele era um seguidor de quem? Shivaísta. Por quê? Porque um Vaishnava não ia querer educar Krishna, uma coisa assim. Então botaram, aí era um Shivaísta, e que tá, né? Essa imagem aqui, tá vendo? Sandipani Muni, Krishna Balarama. Eles estão lá no Gurukula. Lá no Gurukula. Então o que acontece? E aí quando tem o encontro em Kurukshetra lá, né? O eclipse em Kurukshetra, que aí todo mundo vai, e mãe Yashoda vai, né? Todos os vaqueirinhos, vai, todo mundo vai. E quando eles chegam lá, e aí quando mãe Yashoda quer entrar, né? Eles falam, os guardas falam, peraí, aqui, ela vai como uma caipirinha, né? Uma caipira, né? Ou seja, uma moça do campo. E eles falam assim, você é a mãe de Krishna? Quem é você? Por que você quer falar com Krishna? Eu falo, não, eu sou a mãe de Krishna. Os guardas falam, o quê? Você é a mãe de Krishna? Não, não é possível. Você é a mãe de Krishna? Não. Não, chegaram de carro de boi, aquelas roupinhas tudo simples. Não, não é possível. E aí quando Krishna conversa com Yashoda, e na realidade o que acontece? Quando Devaki ela percebe que mãe Yashoda ela é muito mais mãe de Krishna do que ela mesma, porque pelo afeto. Então mãe Yashoda tem esse um afeto muito maior por Krishna do que a própria Devaki. Então o que você medita? Nesse dia do Jamássimo, você medita nesse passatempo. Krishna nasceu, ou seja, isso é por causa de mãe Yashoda, e nesse dia você não vai, não vai comer grãos, né? Não vai comer grãos. Se você quiser comer meia-noite no calva, você come. Ou se não, se você quiser continuar jejuando e cantando, é melhor ainda. É um dia de você se absorver. No outro dia, você come tudo aquilo que você ofereceu, porque nesse dia você pode fazer muitas e muitas preparações para Cristo. Então, um dia, tudo bem, você pode fazer as preparações para comer no outro dia. O outro dia, que é o festival mesmo, e é também o dia do aparecimento de Swami Maharaj Prabhupada. Então, é um dia muito especial para a gente comemorar também, né? É justamente, ou seja, não, é porque na verdade, essa é uma boa pergunta, né? Peraí. Deve ter o horário para quebrar o jejum, ali sempre tem um horário, né, para você quebrar o jejum. E aí você pode oferecer uma florzinha para Prabhupada antes disso, né, para sua Maharaj Prabhupada. Você fez o Pushpanjali, né? Aí depois o festival continua. Assim é a maneira, né, correta, né? Mas tem problema. Não tem problema. Assim, você vê o horário lá, você faz a Pushpanjali para respeitar também o jejum para sua Maharaj Prabhupada. É difícil mesmo, porque é o horário, né? Mas tá valendo. Então tem a lagartinha lá que tá dentro do casulo, né? Ela tá no casulo. Quando ela tá no casulo, ela não virou lagarta ainda, né? Claro, né? Hã? Não virou borboleta, mas já é lagarta, né? Dentro do casulo fechado lá, ela é lagarta lá, ou seja. Se você pensa, né? Vou abrir o casulo, né? Vou abrir o casulo, de repente o cogumelo, né? Vai abrir o casulo. Mas veja bem, não é bem assim. Por quê? Você vê muitas pessoas que tomam cogumelo, né? E não abrem um casulo assim pro Bhakti, entende? Porque precisa do sucrite. Porque sem sucrite não adianta. Você pode ter um insight, esse mundo. É tipo assim, imagina, mesmo esse cara que fez, não sei como é que é o nome dele, que fez o filme Matrix, né? É um cara. Como? Não, é que ele. Quem foi o cara
escreveu, que criou essa obra, né? Matrix, né? Bom, tudo bem. Uma hora aí vocês me falam quem é esse cara. Mas o que? Esse cara, ele fez o roteiro e é incrível, né? Pra você ver, porque ele fala de Maia, né? Ele é a Maia mesmo, ele fala até falando da Maia mesmo, da Maia, dessa energia ilusória, né? Assim, e que existe outra realidade, que você vive outra realidade. Mas, então você pensa bem, esse cara, será que esse cara se tornou devoto? Não se tornou. Mas ele teve um insight mesmo. Mesmo quando a gente vê lá o Pink Floyd, lá naquela. Tchan, 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 tchan. Você fala, nossa, incrível, cara. Não, e você quando fumava maconha e escutava essa música, assim, eu tomava um ácido, assim, você vê, nossa, entrava na música, né? Não é tipo assim, né? Uma coisa assim, né? Se entrava lá, era uma coisa assim que incrível. Tchan, tchan, tchan. Caramba, na é verdade. Mas isso não quer dizer que as pessoas que fizeram isso saíram de Maia, entende? Ou seja, ou se encontraram com Cristo. Não, eles tiveram um insight realmente, um bom insight, né? Ou seja, eles tiveram uma boa ideia do que é o mundo material, ou seja, essa coisa que não tem sentido, é como... Aí você fala, é mastigar o mastigado, mastigar o mastigado, é como é pegar uma cana de açúcar, né? Uma cana e enfiar ela na máquina lá de moer, aí você enfia de novo até que não dá nada, aí você joga ela fora. É isso que estão fazendo com a gente, na verdade, isso que Maia está fazendo com a gente. E a gente não toma atitude. Por quê? Porque a gente não tem sucrite. Então, se você não tem sucrite, não adianta abrir o casulo. Não adianta você chegar, abrir, você tem muita... Mas não é... Você vê, mesmo você vê Kant, né? Esse pessoal são um pessoal muito... Eles têm uma ideia muito incrível de tudo. Mas, quando você vê Kant, assim como o que ele escreve sobre sobre os princípios assim da humanidade, né? Inclusive uma coisa incrível, assim, a ética moral que você deveria ter, né? Uma coisa assim absurda. Mas e aí? Ele cantou. Eu gostava de brincar assim, né, pessoal? Às vezes vinha um devoto assim, vinha com, nossa, vinha num livro assim que estava lendo, sei lá, um livro, qualquer livro, assim, um livro que era mais ou menos assim, um livro que tinha uma consciência, o seu autor tinha uma consciência elevada, então a pessoa via isso, ou uma música. Então, aí quando eles perguntavam para mim assim, eu falava assim, mas o cara é tão bom, sei lá, um poeta, eu falo assim, mas ele canta Hare Krishna? Eu falo, não, então não quero saber, não quero nem ver, né? Tipo assim, eu brincava, né? Era uma brincadeira que eu tinha, mas no sentido é isso mesmo, ou seja, se não canta Hare Krishna, se não... E aí qual que é a importância que tem? Não tem importância. Pra gente não tem importância nenhuma. Assim, se você analisa, né? Mas, claro, você pode até estudar ele, entender. Tá bom, mas você já estava, se você conseguiu, se você está cantando Hare Krishna agora, então você já está fazendo o Paradharma, o Dharma Supremo. Então, as outras coisas não têm tanta importância assim. E você pode até saber, né? Por exemplo, imagina se Nietzsche estivesse aqui, imagina, pum, Nietzsche aqui, do meu lado. Né? Imagina ele tivesse. Imagina, o cara é um cabeção, né? É um cara assim, crânio, né? Ele não ia querer assistir a minha aula. Né? Tipo assim, não ia querer. Não tem como, porque não ia satisfazer o intelecto dele, que era insaciável. Mas ele disse umas coisas muito legais, assim, que você lê, mas ele diz que é bom, ele é ateísta, tá bom. O cara que matou Deus, uma coisa assim, ele fala que Deus tá morto, tudo bem. Mas ele diz coisas muito lindas, por exemplo, que ele só acredita num Deus que sabe dançar e cantar. Então você vê, poxa. Então você vê, e tem umas coisas assim que ele disse assim que realmente são coisas boas, assim, que ele diz, apesar de ser um ateísta, entende? Então você conhece. Então não é porque ele é ateísta que a gente vai descartar ele. Não, a gente não descarta, mas, sabe, se a pessoa não tem. Ele percebeu, uma pessoas assim percebem, né? Com Schopenhauer, né, assim, eles percebem o mundo de uma maneira assim diferente. Eles não querem participar disso. E é uma boa ideia, né, que eles têm. Né?
Mas, por exemplo, quando você pega Hegel, você já mudou, aí o papo é outro. Imagina o que... Por exemplo, você conversa com... Uma vez eu conversei com um irmão de um devoto que estudava filosofia. Eu falei assim, não, fala de Hegel para mim. Fala... O cara não conseguia falar nada. Assim. Ele falou, não, porque é muito difícil mesmo. Porque é uma coisa muito subjetiva, né? Ou seja, a verdade é por si mesmo, para si mesmo. César Maharaj disse que é o melhor filósofo que tem, Hegel. Ele era fã de carteirinha de Hegel. Porque, imagina, o que Hegel trouxe para a filosofia é uma coisa incrível. Você vê lá a filosofia de Hegel, por mais que eles tentam explicar, assim, que eu já escutei aula aí na internet, não sei o que, olha, cara, os caras não entendem nada. Sem verdade, não entendem nada. Inclusive, quando o Hegel estava, né? E ele falou, né? Ele falou no final dele, ele falou assim, somente um discípulo, né, um seguidor meu me entendeu. E entendeu errado. Ele falou uma coisa assim, mais ou menos. Então, imagina, é difícil demais entender ele, né? Mas César Maharaj entendeu tudo. Assim, entendeu tudo, explicou, citou ele várias vezes, né? Mas Hegel cantou Hare Krishna, mas com tanto que César Maharaj citou ele, hoje, com certeza, ele já é devoto. Talvez ele esteja aqui. Será que você é Hegel? Não sei. Vai saber, não é verdade? Assim, no sentido assim que ninguém sabe da coisa, né? Ninguém sabe como a coisa vai funcionar. Mas o Sukriti, ele vai condensar. Se ele não condensa, não tem como. Então não tem como... porque você tomou um chá de cogumelo e viu, sei lá... Isso não quer dizer que você vai despertar o Sukriti. Não é assim. Ou seja, que você vai chegar a Krishna, porque você tem que ter o Sukriti. Se você não tem um Sukriti, não adianta. Pode ter o banheiro aí, 5 estrelas. Né? Banheiro que você entra assim, nossa, que banheiro! Uau! Uau! Você quer até dormir no banheiro lá. Mas a pessoa vai ficar insatisfeita com tudo, porque não tem Sukriti, entende? Uma coisa assim. E quem tem Sukriti vai falar, nossa, esse banheiro seco é lindo, é maravilhoso, é ótimo, que banheiro seco. Olha o cheirinho que tem, ó. Olha essa aguinha aqui, essa sopa que tem aqui, olha que legal. É assim, ele vai ver coisas assim que você não vê. Que ninguém vê. Por quê? Porque é o Sukriti que faz você perceber as coisas de uma maneira a conectar com Krishna. Porque se você não tem Sukriti, não vai. Se você não tem Sukriti, você não consegue aceitar isso. Não tem jeito, não tem como. Mas quem tem Sukriti aceita. E a pessoa, mesmo que ela não tenha tantas qualificações, ela fica. E ela gosta. Então, quebrar o casulo aí, que a gente está falando, né? Não adianta, você só quer... Pro Bhakti, você pode até se despertar, sair dessa realidade, assim, né? Muito materialista, mecânica, uma coisa assim. Mas você não se aproxima de Krishna, entende? Não, só dela escutar Hare Krishna, já vai ganhar Sukriti. Ou seja, se uma pessoa... Se você falar assim, a minha namorada, você já ganhou Sukriti. Querada? Namorada. Então você, imagina a pessoa falar isso, já ganhou Sukriti. Então falar, minha namorada, já tá ganhando Sukriti. Então o Sukriti assim, é o Agnata Sukriti. Inclusive, como a gente disse, o cara lá, o muçulmano, o Javana, que estava sendo morto por um javali, né? E dizia maram, ram, maram, maram, ram, ram, uma coisa horrível, maram, ram. Mas, maram, ram, ram. E ele foi liberado. Claro, ele tinha um Sukriti, assim se explica, né? Mas, inclusive, aí falou o Haridas Thakur. Imagina quando o Chaitanya Mahaprabhu falou para o Haridas Thakur, falou, vem cá. Mahaprabhu e Haridas Thakur se encontravam muito, conversavam muito, até que chegou um momento que Haridas Thakur, Mahaprabhu veio assim chorando para Haridas Thakur. Mahaprabhu chorando, não parava de chorar. E aí Haridas Thakur falou assim, Prabhu, por que você está chorando assim? O que aconteceu? Não era, ele viu que não era êxtase, bava, não era nada disso, era chorando de lamentação. Por que você está se lamentando? Ele falou, porque os muçulmanos não vão ser liberados. Os javanas eles não aceitam o Mahamantra, não são contra isso, não aceitam. Tá chorando. Aí Haridas falou, não. Se eles falam Mara, Bram, já vão ser liberados.
Isso é Namabasa é poderosa, né? Aí Mahaprabhu ficou feliz. Então, na realidade, é isso, ou seja, qualquer coisa que você colocou lá o mantra para ela ouvir, já funciona muito. Só ouve Tula, ouve o Mahamantra. Um truque é dar Tulasi para plantar. Mas só que lá acho que não vai dar certo Tulasi. No apartamento vai dar. Você falar essa plantinha maravilhosa, ela cura doenças, você pode, né, você pode inventar uma mentira aí e ela cuida dela. E aí isso, o Sukriti que vai dar nisso é uma coisa incrível. E Tulasi é uma estratégia muito boa. Sim, bom, o passatempo é assim. O discípulo vai querer se iniciar com o guru, só que é uma distância muito grande, né? Ele morar do outro lado, extremo. Aí quando ele chega lá, o guru fala para ele, você tem que, quer se iniciar comigo? Tudo bem, então você tem que, vai no Ganges, né? Você toma banho, passa tílaka, senta na asana, passa tílaka, espera a iniciação. E aí o guru quis testar o discípulo para ver se ele tinha, se ele era humilde mesmo. Aí ele pediu para outra discípula que viesse e que fosse varrer o chão assim, e começar a cantar, né, como Hare Krishna, e jogasse o lixo nesse discípulo, esse pretenso. E aí ele fez isso, tipo, foi lá com a vassoura varrendo Hare Krishna, e pum, joga o lixo nele. E quando joga o lixo nele, ele levanta. Que é isso, idiota, tal, eu estou aqui para me iniciar, você me contamina todo, lá, vou ter que tomar outro banho, blá, blá, blá. Aí o guru falou, volta para praticar mais, depois você volta. Você não é humilde, não. Então, aí ficou 1 ano praticando, voltou. Aí, quero me iniciar, eu lembro de você, ano passado você veio? Sim, eu vim. Que legal que você praticou. Você vai lá, toma um banho no Ganges, passa tílaka, senta aí na asana, eu vou te iniciar. Aí ele foi lá, fez a mesma coisa, ele sentou, ficou esperando, aí veio aí o guru falou para o discípulo, vai lá, finge que você está leva o lixo para fora, né? E joga em cima dele, finge que você tropeçou e joga o lixo todo em cima dele, a lata de lixo toda nele. Aí a discípula veio, né? Hare Krishna, pum, joga o lixo nele. Aí quando joga o lixo nele, na hora ele não se levanta, mas aí começa, sou estúpida, que não sei o que, você me joga um lixo, blá, blá, blá. Aí o guru fala assim, então, não, você melhorou, mas não, volta, pratica mais um tempo. Aí ele ficou lá 1 ano praticando, voltou. Aí quando voltou, aí já foi assim, né? Já foi o tipo, você de novo. Ele falou assim. Aí falou, já sei, né? Tem que ir lá. Aí vai lá no Ganges, lá, toma banho no Ganges, passa tílaka, senta, espera o momento da sua iniciação. Aí nesse momento, aí o guru vai lá e fala para seu discípulo, vai lá, pega a vassoura e bate nas costas dele com a vassoura. Dá uma vassourada nas costas dele e vamos ver o que ele faz. Então ela foi lá, pegou a vassoura e bateu uma, bateu 2, bateu 3. Na verdade, o guru pediu para bater 1, ela bateu 3. Já era uma coisa pessoal que ela tinha. E nesse momento ele ficou quieto, tranquilinho. Aí o guru falou assim, não, então tá, então vamos iniciar você. Essa é a história, né? Você leu aí, né, escutou uma aula, né, Tripurari Maharaj falando do comentário do Yogananda, né? É que na verdade o que aconteceu foi Tripurari Maharaj, ele sempre quis fazer um Bhagavad Gita simplificado, né? Ele até falou comigo assim, umas 2 vezes que ele falou comigo. Ele falou assim, não, eu queria muito fazer um Bhagavad Gita simples. E esse Bhagavad Gita que ele tem, aí ele falou assim, eu vou fazer um Bhagavad Gita simples. E é o Bhagavad Gita dele, né? Que não é nada simples. Não é nada simples. É difícil, o Bhagavad Gita é bem difícil. É moderno, te dá muitos, assim, te dá uns insights, assim, muito legais, mas não é nada fácil, né? Você vai ler o Bhagavad Gita dele, você vai apanhar aí. Não é fácil. Mas aí depois ele me falou, não, eu queria fazer um Bhagavad Gita mais simples, fácil, para o pessoal poder se ler, mas saiu isso. É super complicado. Eu acho quase impossível que ele faça um Bhagavad Gita simples, assim. Quase impossível. Mas ele falou que tem essa vontade ainda de fazer um Bhagavad Gita assim, bem simples, assim, bem, né? Enfim, vamos esperar.
Mas ele falou por quê? Porque quando ele entrou numa loja, de livros, assim, ele viu entrou numa loja de livros, aí ele começou a conversar com um vendedor de livros, assim, aí ele falou assim, não, aí eu sou escritor também, eu sou escritor, ele é escritor tal, e estava lendo Bhagavad Gita, ele estava lendo Bhagavad Gita de Yogananda, e esse vendedor, ele falou, nossa, eu tenho muita dificuldade, porque é muito difícil o Bhagavad Gita de Yogananda, né? É muito difícil. E eu não entendo nada. Aí ele ficou com essa ideia, né? Tem que fazer um Bhagavad Gita mais simples, né? Só que não saiu. Então, assim, agora, por exemplo, o Tripurari Maharaj, ele leu o Bhagavad Gita de Yogananda, tudo bem. Eu também já li, assim, não é que eu li tudo, não. Eu comecei a ler, mas não tive paciência. Vou te falar a verdade. Eu gosto muito de Yogananda, eu gosto dele. Assim, eu já li muitos livros dele, né? E até como devoto mesmo, porque eu achei que isso é uma coisa legal, assim, é uma coisa que te ajuda. Bom, enfim. E é o que mais se aproxima. Ele é o que mais se aproxima do Bhakti é Yogananda. Porque Kriya Yoga. Né? Kriya Yoga é uma coisa assim, que está muito próximo do Bhakti. Agora é Kriya, né? Então é uma coisa muito boa, assim. Eu peguei muitas ideias, assim. Ideias assim, né? Li, assim, porque, claro, porque se você prega, você tem que saber o que as pessoas leem também, né? De certa maneira, né? Mas um pouco, né? E Yogananda é como essa... a biografia de um yogi, né? Autobiografia de um yogi. Esse livro é muito lindo, né? Assim, eu li, nossa, incrível livro, assim, Yuktesvara, né? Nossa, Yuktesvara, um yogi, né? Que era o guru do Yogananda, né? Não, era o guru do guru, né? Era o guru. Então, Yuktesvara, não sei o quê, a história do tigre, né? Coisa assim, claro, incrível. Eu olhava assim e falava, nossa, incrível, né? A gente se sente, né? Uma certa, né? Mas é assim, é Yogananda, ou seja, é Kriya Yoga, ou seja, ainda que seja muito elevado, você tem que ler. Não é bom você ler? Olha, eu acho que não é bom. Assim, não é que não é bom. Assim. Antes você poderia ler, seria bom, e depois você pode ler, é bom. Mas depois do quê? Depois que você está pregando, assim, ajudando as pessoas. Que você tenha fé estável no Bhakti. Por exemplo, o Yogananda, ele explica o Bhagavad Gita de uma maneira muito, assim, eu comecei a ler assim, eu não gostei, foi o único livro que eu não gostei dele, praticamente, eu li outros também, né? Mas esse, eu não gostei, né? Nossa, estranho. Porque ele dá uma explicação, assim, muito esotérica do Bhagavad Gita, assim, né? Porque os cavalos são, né, assim, ou seja, é uma coisa assim que, sei lá, assim, com todo respeito, ele especulou, né? Eu não sei. Enfim, a gente tem uma compreensão do Bhagavad Gita diferente. Então, pra gente que está aí, né, lutando na fé, você vê um negócio desse assim como é. Eu não consigo, assim, realmente. Por exemplo, o Shankaracharya, né, fez um comentário do Bhagavad Gita, e eu não li também, mas uma vez eu peguei um cara lá que me mostrou, que era um ex-sannyasi, enfim. E ele mostrou, aí eu falei, nossa. Ele mostrou assim, eu não tive nenhuma curiosidade de ficar lendo, né? Sei lá, porque realmente não tem sentido, né? Não tem sentido. Porque o Bhagavad Gita, por exemplo, é um livro que dá muita interpretação, assim, como Krishna, se Krishna fala, ele fala Aham Sarvasya Prabhavu Matha Sarvam Pravartate, né? Aham, ele fala eu, né? Mamana Bhavama Bhakto, pensa em mim, né? Tá. E aí vem um cara lá, igual, e ele fala que quando Krishna fala isso, você pode pensar numa barata. Ele fala isso, um comentarista do Bhagavad Gita. Ele fala, você pode pensar na barata, porque Krishna está na barata também. Entende? Então você pode pensar na barata. Então quando ele fala Mama Nahaba Bhakto, você pensa numa barata. Quer dizer, não tem sentido. Ou seja, pra gente que somos bhaktas, não tem sentido isso, né? Imagina, e para você que é difícil, você pensa bem, vou pensar em Krishna, então você pensa assim, a Krishna, meio azul, pretinho lá, e com a roupa amarela, e a flauta, não é verdade? E já é difícil a gente, agora pensar na barata, pelo amor de Deus. É tipo assim, eu vou ter que... Então, quando você pega o Bhagavad Gita do Yogananda, assim, ele não te dá uma clareza das coisas, ele pode te prejudicar, entende?
Então acho que você deveria ler só o Bhagavad Gita, sei lá, se você vai pregar, se você vai fazer, mas acho que nem pregar, sei lá, uma coisa realmente que outros livros dele que eu li eu gostei, o Bhagavad Gita eu peguei para ler, eu não consegui, eu falei, nossa, não, uma coisa assim. É uma coisa muito, porque quando ele fala assim de outras coisas, né, assim, outros assuntos, que são assuntos interessantes, né? Tem histórias que ele conta, do jeito que ele fala as coisas, né? Imagina, ele contou uma história que eu me lembro, né, do cara, né, que o cara queria morar, né, o cara era muito, não sei onde ele morava e ele adorava uva, ele queria comer muita uva, não sei se ele queria uva, assim, ele tava assim. E aí ele foi morar lá na Califórnia, um jeito de morar na Califórnia. E aí, onde tem muita uva, né? E aí ele chegou lá, e aí alugou uma casa lá, e de repente o vizinho era. O vizinho tinha muita uva, assim. Aí ele foi lá e foi comprar uma uva, né? Aí comprou uva, né? Aí no dia seguinte ele foi lá, o vizinho falou, peraí, você tá morando aqui, vizinho? Você vem aqui. Aí o vizinho falou, você pode pegar a uva, não tem problema, pega quanta uva você quiser. Aí falou assim, e toma mais uva. Aí fui ele, pegava uva, aquela coisa toda. E até que um dia ele não foi lá pegar uva, o vizinho foi e levou, toma uva, você não veio hoje, toma uva. Aí ele foi. Aí no outro dia lá, aí ele também, aí tem um dia que foi, outro dia que não foi, aí o vizinho chegava assim, toma uva, bateu, uva. Aí chegou um momento que o vizinho chegou e falou assim, eu não quero mais saber de uva! Eu não quero uva mais! Aí detestava a uva, tipo, uma coisa assim. E foi uma história que o Yogananda contou. E eu acho muito legal, muito boa, né, para você ter um sentido. Então, assim, quem está pregando, se lê isso, né, se você prega, ajuda as pessoas nesse sentido, é bom, né? É uma coisa que te ajuda, né? Se você tem um repertório, você falar só, não, Krishna, Sambanda. Você tem que contar uma historinha, mostrar uma coisa, demonstrar uma coisa, e aí tá uma ajuda. O Yogananda ele te ajuda nesse sentido. Mas, assim, eu não aconselho ler o Bhagavad Gita assim, porque é perda de tempo, assim. Não é que vai te prejudicar. Não vai te prejudicar em nada. Você lê o Bhagavad Gita, porque você já tem o Bhagavad Gita para Maharaj, Swami Maharaj Prabhupada, enfim, Bhaktivinoda Thakur, Vishwanath Thakur. Você olha assim, você leu o comentário de Vishwanath Thakur do Bhagavad Gita? Pelo amor de Deus. Assim, coitado do Yogananda, assim, no sentido assim que, em termos de. Porque, por exemplo, mesmo esses. Até os impersonalistas, guianos, os caras que são cabeção, eles leem um comentário de Vishwanath Thakur. Porque é um comentário assim incrível, assim. É muito técnico, é uma coisa assim. Então, a gente não precisa ler, né? Assim, não é que vai te fazer mal, vou deixar de ser devoto se eu ler o Bhagavad Gita Yogananda. Mas não vai te ajudar em nada e eu não faria isso, eu não perderia meu tempo nisso. Esse exemplo é muito bom, o Bhakti Pragyana Keshava Maharaj. Quando você vai ler Além do Nirvana, né? Você olha Além do Nirvana, você olha um livro super difícil assim, de ler. Você lê assim, você lê, começa. Porque Bhakti Pragyana Keshava Maharaj é um cabeção, assim, um guiane, assim, uma pessoa assim que. E é um Bhakta, ou seja, é um devoto puro. Mas ele tinha uma erudição assim, que é uma erudição assim que eu posso dizer que, bom, não sei se eu vou estar especulando, mas ele e Sri Sara Maharaj eram os dois assim que tinham, né? Sri Maharaj é outro nível, assim, porque Sri Sara Maharaj ele foi muito expansivo na sua erudição, porque ele estudou tudo, assim, os filósofos ocidentais, e já Bhakti Pragyana Keshava Maharaj, acho que não foi assim. Eu acho que ele era mais assim, ortodoxo, assim, no sentido de estudar os shastras, assim, enfim. Mas claro, ele teve que estudar, imagina, o budismo, né? Ele teve que estudar o budismo para falar. Quando você começa a ler, e eu não consigo, eu li Além do Nirvana, eu li, mas eu vou te falar, eu queria usar na aula, né? Porque eu gosto muito de Bhakti Pragyana Keshava Maharaj. Mas só que eu falei, não dá. Não tem como, assim, porque é muito difícil, assim, muito, né, muito embolado a coisa, e a gente vai usar muito termos, assim, que você não... Se você não for derrotar os budistas, esse livro é meio, assim, difícil demais, assim, no sentido, assim, eu pessoalmente, né, eu perdi meu entusiasmo, assim, nesse sentido. Eu li, assim, mas não me entusiasmou muito, né. Mas você precisa de fazer isso mesmo se você quer. Esse livro é um livro assim para derrotar
aquelas pessoas que têm assim, uma concepção guiane muito poderosa. Então aí ele teve que fazer isso, né? E você vê, o Mahaprabhu derrotou os budistas, né? Você vê. E você vê no Chaitanya Charitamrita, né? O que acontece? O líder dos budistas, eles davam, porque parece que eles têm, acho que 10, né, axiomas, uma coisa assim, não lembro muito bem. E Mahaprabhu pegava cada um e detonava cada um. Mahaprabhu, imagina. E eu não lembro muito bem, mas assim, mas ele derrotava cada um, porque o budismo não adianta, por exemplo, a Sarvabhauma Bhattacharya ele derrotou com silêncio, não é verdade? Ficou quieto. Aí imagina, Sarvabhauma Bhattacharya, ele falou assim para... Porque foi assim, ele encontrou Gopinath Acharya, né? E quando Sarvabhauma Bhattacharya viu o Mahaprabhu, ele falou assim, nossa, eu preciso ajudar esse sannyasa, eu quero ajudar. E quando falou para Gopinath Acharya, Gopinath Acharya falou assim, peraí, cara, esse é Deus, cara, é Deus, você vai ajudar Deus? Tá viajando, você pode ser erudito, mas não... E começaram a brigar, discutir. Aí foi quando Sarvabhauma Bhattacharya falou assim, não, mas eu não sou uma pessoa, eu não sou um osso fácil de roer, é uma coisa assim que ele falou, né? Não falou essas palavras, claro. Mas ele falou, eu não sou qualquer um, eu sou um erudito, pô. Você não adianta. Krishna Triuga citou um verso lá, aí Gopinath já falou, você não entendeu, você não leu o Mahabharata e o Bhagavata demais, Gopinath já citou os versos, enfim. Sarvabhauma Bhattacharya falou para Gopinath Acharya, vai fazer suas coisas lá, que eu vou fazer as minhas, deixa quieto, né? E aí ele foi. Mas aí ele falou assim para Mahaprabhu, ele falou, olha, eu gostaria de ensinar você, porque você é um sannyasa, você é todo bonitão aí, só fica cantando. Peraí, você precisa aprender o Vedanta. Os sannyasis faziam fila para estudar com Sarvabhauma Bhattacharya, imagina. Ele falou, então vem cá, vamos estudar o Vedanta. Eu falei, sim, eu posso vir amanhã? Pode, vem amanhã. Aí quando chegou, o Mahaprabhu lá falou todo o Vedanta. Ele fez o melhor que ele pôde. E o Mahaprabhu estava quietinho, assim, só olhando, assim. Assim, dizia, E ele fala, e Sarvabhauma Bhattacharya, depois de 7 dias, ele percebeu que o Mahaprabhu não estava gostando da coisa. Ele falou assim, olha... E ele pensou, ele era muito inteligente, Sarvabhauma Bhattacharya. Imagina, era uma das pessoas mais... Era a pessoa mais inteligente da Índia, uma coisa assim. E ele falou assim, poxa, eu sei que ele está entendendo. E não é que ele não me entende, ele me entende, mas só que ele não está me aceitando. Ele não aceita. E aí ele falou, peraí, ele não aguentou, falou, são 7 dias que eu tô falando, você não falou nada. Por que você não fala nada? Ele, tipo assim, porque você tá quieto com esse silêncio aí que tá me matando, né? Ele falou, não, eu entendi tudo. O que eu não estou entendendo é a sua explicação de Shankaracharya. Ou seja, você está seguindo um ensinamento de Shankaracharya. Você está explicando o Vedanta de acordo com Shankaracharya. Imagina, Shankaracharya chegou a falar o quê? Que Vyasadeva estava louco. Ele fala isso. Ele fala, Vyasadeva é louco. Porque, né? Porque ele é louco. Por isso que ele escreveu essas coisas. Ele é louco. A gente não pode seguir Vyasadeva. Falou desse jeito. E aí, então o Mahaprabhu falou, então você está seguindo uma coisa que realmente não tem sentido para mim. E aí ele falou assim, então você pode explicar então? Então me explica, dá a sua explicação. Aí ele pegou e começou a explicar a respeito do Bhagavata, que o Bhagavata é como a nossa conclusão final do Vedanta, nosso Vedanta Sutra, né? Assim, ele explicou tudo o Bhagavata, aí começou a explicar do Bhagavata. Aí Sarvabhauma Bhattacharya falou, nossa, incrível, que explicação linda. Ele falou assim, aí ele falou assim, eu gosto do Bhagavata também. Tem um verso lá, o Atmarama, aí começou a explicar esse verso. Ele deu 9 explicações desse verso, diferente, uma diferente da outra. 9. Aí ele falou, agora... Ele falou, você quer falar mais alguma coisa? Se você me permite, eu vou falar então. Posso falar? Paulo. Aí ele pegou, deu 18 explicações diferentes do verso Atmarama, sem tocar em nenhuma delas. Imagina, esse Mahaprabhu. Aí Sarvabhauma falou, que esse cara é? Ninguém pode me derrotar. Isso não é um homem comum. Aí Mahaprabhu se manifesta para ele, enfim. E o que mas o Mahaprabhu, quando ele vai lá nos budistas, você vê no Swami Maharaj Prabhupada, ele fez um comentário incrível, esse comentário, eu li esse comentário a respeito desses versos
É uma coisa incrível, incrível, incrível. Por quê? Porque você vê o quê? Ele pega cada ponto do budismo que Mahaprabhu tocou e derrotou e ele dá uma explicação assim. Então você vê, como o Swami Maharaj Prabhupada, será que ele nasceu? Será que ele aprendeu isso de quem? Não é verdade? Ele estudou. Então ele foi, estudou, pegou lá as escrituras budistas, entendeu? E estudou para poder falar sobre isso. Não tem outra explicação, né? Que ele já sabia disso, não sabia, entende? Então os acharyas, os pregadores, eles precisam estudar coisas assim, ou seja, no sentido assim, depende do pregador também. A gente aqui da roça, né? A gente não vai ficar estudando muita coisa aqui para aqui, né? A gente prefere, né, fazer outras coisas. Mas se você, por exemplo, se você pensa em uma pessoa que está lá representando um Gaudiya Vaishnavismo num nível assim, muito elevado, ele precisa estar afiado, entende? Então ele tem que estudar tudo, assim, ele tem que, né? Senão ele vai vai passar feio, né? Tipo assim, uma coisa assim. Ou seja, o que acontece é o seguinte: quando você pensa em nirvana, significa o quê? Apagar uma vela, isso é nirvana. Pum. Então é como, por exemplo, é como se você entrasse. No nirvana, existem dois tipos de nirvana: o aprakrata nirvana e o prakata nirvana. São dois tipos. O budismo, ele é o prakata nirvana. Ou seja, que o nirvana, quando você chega no nirvana, você não tem mais. Você chegou no nirvana, acabou tudo. Ou seja, não tem o Brahman. Não tem Brahman, não tem nada. Né? E já no Aprakata Nirvana, o Brahman existe. Entende? Então, por exemplo, é como você entrar num quarto. Então, você dá esse exemplo. Você entra num quarto e o budismo ele vai falar o quê? Não existe nada no quarto. Nada. Nada. Tudo é zero. Assim. Tudo é zero, não existe nada no quadro. Não existe nada. Já quando o Aprakata Nirvana, ou seja, o impersonalista, ele entra, o seguidor de Shankaracharya, ele fala assim: não, existe, só que é escuro, não tem luz, a gente não vê nada, entende? Então essa é a diferença. Quando o Mahaprabhu entra e fala, acende a luz. É tipo assim, e vamos fazer kirtan, é diferente, é nesse sentido. Então, essa é a diferença. Porque quando você, por exemplo, o Brahman, ou seja, tudo é Brahman. Essa é a ideia de Shankaracharya, tudo é Brahman, tudo é Brahman. Você é Brahman, o mundo material também é Brahman. Por quê? É uma transformação do Brahman. Então, por exemplo, o Brahman se transforma para gerar o mundo material. E você é Brahman também, só que você agora você precisa de um sadhana para você entender que você é Deus, entende? Então eu vou te dar um sadhana, você senta aí, canta não sei quanto, faz não sei o que, e você vai ser Deus agora. Você é Deus, você é Deus. E tanto é que quando, por exemplo, eles tomam sannyasi, né, e eles se cumprimentam, né, como Narayana, uma coisa assim, né, um cumprimento, eu esqueci perdi. Não me lembro. Mas é como assim, você é Narayana. Você é Narayana. Tipo assim, você é Narayana. E aí até Swami Maharaj Prabhupada, ele brinca, ele fala assim, mas esse é Narayana pobre. Como Narayana pobre? Né? Como Narayana tá pedindo esmola aí? Né? Uma coisa assim, não tem sentido. Não tem nenhum sentido. Né? E realmente, ou seja, na filosofia impersonalista, você, pelo menos, existe o Brahman. A única diferença é essa, que existe o Brahman. Mas se você for analisar em termos com o budismo, é realmente só é como um budismo transformado, é uma coisa assim, entende? Porque na realidade, porque o budismo, por exemplo, eu já conversei com um budista, que tinha um devoto aqui que ele era budista, né? Ele estudou, e o cara é incrível, por quê? Porque ele estudou nesse templo que tem lá em São Paulo, lá em Cuti. Como é que é o nome? Zulai. E o devoto estudou, e ele foi monge lá, ele morou lá, estudou, não sei, e o cara aprendeu o mandarim, né, o chinês lá, aprendeu, assim. E quem estuda chinês, eu tinha outra pessoa também, o Janarda, né, que é, bom,
que ele também sabia, estudou e até professor disso, ele falou assim, olha, eu fico de cara com o jeito que ele pronuncia lá o mandarim lá, porque ele faz o sotaque de lá mesmo. Ele tem um sotaque de quem é chinês. Como é isso? Sei lá. E eu tentei, né, conversar com ele, porque ele tinha um conhecimento, ele não conseguiu me explicar o que é o nirvana do budismo. Ele disse que ninguém consegue explicar isso. Assim, porque realmente é uma coisa muito doida. Porque para onde você vai? Não existe nada. Não, se não existe nada, para onde você vai? Porque pro Brahman você entende, você vai pro Brahman, você se funde numa luz e acabou. Aí você entendeu. Agora, se o nirvana do budismo, você vai para onde, na verdade? E você vai se tornar o quê? Se você dissolve a mente, porque eles não acreditam na alma, nem não acreditam na super-alma, nem em Deus, não acreditam nisso, né? Inclusive, uma vez eu vi numa entrevista com aquela monge, Quen, e ela falou assim, não, vocês estão falando, eu não acredito em Deus. Ela falou, vocês estão perguntando coisas, porque o pessoal queria perguntar sobre Deus. Para uma coisa assim, ela falou, mas eu não acredito em Deus. E realmente o budismo clássico não vai, Deus não existe, tudo bem. A alma também não existe, só existe a mente. Mas quando você, por exemplo, está no nirvana, aonde está a mente? Ou seja, aonde a mente se dissolveu, tudo bem. Mas o que você virou? Aí o máximo, o que ele fala assim, ele foi uma coisa absurda. O cara, olha que o cara estudou, e eu já tinha ouvido. Ele falou, você vira como uma pedra, um pau, uma coisa assim. Um pássaro, sabe, uma coisa assim, uma coisa assim, sabe, um tijolo, uma coisa assim. Eu falei, que isso, cara? Que isso? Não, e tanto conhecimento, tanta coisa pra você virar um negócio desse aí. Ah, não. Sinceramente, eu fiquei com raiva. Assim. Não, e eu tentava assim, porque né, eu tentava que ele me mostrasse, assim, então me mostra. E falou, olha, não tem como, Maharaj, não tem como. Né? Gurudev não tem como, porque o que ele se trans. É isso que eles não têm uma explicação. E aí? Como é que você vai fazer? Então assim. Você pode até estudar, né, sei lá, budismo, Yogananda, blá blá blá. Tá ótimo, não tá errado, não. Assim, mas se você precisa disso, até para te ajudar, sei lá, mas não com essa coisa assim. Agora, quem é um pregador, sim, um pregador ele vai lá e ele tem a sua. Para realmente para derrotar. É como se fala, é como tirando um espinho com outro espinho, entende? É mais ou menos isso. Você vai tirar um espinho, você tem que usar outro espinho, assim. Então você usa uma coisa assim, porque o jeito é isso. Mas se você não precisa, canta Hare Krishna, é melhor. Né? Lê o Bhagavad, muito melhor. Então você fala, as pessoas que têm fé, as pessoas que já têm fé, né? Como você vai fazer isso, né? Você tá frio demais, né? Não, 9 graus. Não parece. Mas enfim. Se você encontra, né, uma pessoa que já tem a sua fé estabelecida, então o que Krishna fala? Assim, no Bhagavad Gita ele fala que você não deveria. Porque ele fala assim, você não tem que perturbar a mente das pessoas que já estão estabelecidas na sua fé. Krishna fala assim, né? Ele fala assim, então, por exemplo, então não agita a mente dessas pessoas. Mas isso é por quê? É porque, por exemplo, quando os guianes, né, o guiane chega lá, então, por exemplo, você tá seguindo Varnashram, assim? Então, você está na vida de familiar, você é um grihasta, uma coisa assim, tem que dar. E o guiane chega e fala assim, ó, você vai morrer, não existe nada, para que você está fazendo isso? O guiane ele tem esse sentimento, entende? E aí ele fala assim, desiste disso. Para que você vai... Cara, desiste disso tudo, não tem nenhum motivo para você isso. E aí esse é como uma perturbação das pessoas que estão seguindo um Varnashram. Porque, por exemplo, você segue o Varnashram, você pratica o karma, né? O karma, você pratica karma para quê? Para você depois praticar guiana, entende? O conhecimento é superior ao karma, em certo sentido. Você entende que essa é como a lógica, né? Você realiza suas atividades e depois você vai poder sentar para meditar. Então, é mais ou menos isso, né? Só que, aí então Krishna fala para os guianes, ele explica isso, né, dos guianes, né? Ele fala, olha, não perturbem a mente
das pessoas que estão fazendo Karma Yoga. Não perturbe a fé delas. Mas essa instrução não é válida para quem pratica o Bhakti. O Bhakti pode perturbar. Porque o Bhakti, ele pode chegar lá, porque, por exemplo, você não tem que abandonar nada, entende? Porque quando você abandona tudo, é uma coisa um pouco complicada. Eu abandono tudo. Tudo, não quero saber de nada. Abandonei tudo. E aí? Você vai para a floresta, sei lá, você vai ficar na caverna, depois deu errado, e aí? O que acontece? Né? Você vai ficar frustrado, não é verdade? Então por isso que o Krishna ele explica isso. Agora, por exemplo, o Bhaktivinoda Thakur, ele fala uma coisa muito interessante, né? Vocês devem saber. Ele fala o quê? Ele diz assim, quando eu vejo a fé de outra pessoa em outro processo, isso estimula a minha fé. Muito lindo, né? Então você não tem que derrotar as pessoas. Se uma pessoa está lá e ela está praticando, você tem que estimular a fé dela, eu acho, né? Não é chegar e você chegar lá e... Mas você pode chegar também com uma abordagem assim, né? Como a gente fala aqui, pelas beiradas, assim, né? Você vai pelas beiradas e você vai, se tiver uma oportunidade, você fala do Bhakti, sem problema, se ela se interessa, né? Mas é meio contraprodutivo você tentar derrotar a pessoa, desestimular a pessoa na fé dela, e se depois você... O que Krishna fala? E depois se ela ficar assim, né, desestimulada. Porque o Krishna ele fala o seguinte, ele fala, você é a sua fé. Ele fala isso. Então tudo que você faça na vida, você tem que ter fé, você tem que acreditar. Se você não acredita, como você vai fazer? Então, e o que o Krishna explica é isso. É pela sua... que existe a fé no modo da ignorância. Tipo assim, as pessoas estão adorando os espíritos, sei lá, uma coisa assim. Isso é uma fé na ignorância, né? Você vai lá e adora, por exemplo, no caso da macumba, né? Você tem uma guna. Macumba, umbanda, sei lá que é o nome dela. Isso, vai lá, pega uma galinha, corta a cabeça dela, bota, né, na encruzilhada, né? Quem já foi macumbeiro? Deve ser alguém, não tem ninguém, né? Não, tô brincando. Mas assim, no sentido que você vai lá, corta a cabeça da galinha, bota ela lá na encruzilhada, né, com um pouquinho de farofa, né, com dendê, assim, né? Você mistura, é o padê, se chama padê. É uma preparação que os orixá, porque o orixá ele gosta de uma coisa específica, entende? Você vai, um orixá lá, o Exu, não sei mais, eu não entendo muito isso, mas o que? Se você oferecer algo que ele não gosta, ele fica bravo com você. Então você tem que oferecer algo que ele tem orixá que gosta de pinga, né, de álcool, com charuto, que não sei o quê. Então é uma coisa assim. E você, essa tipo de adoração está em Tambaguna, é ignorância. Só que Krishna fala, tá bom, tá ótimo. Mesmo assim tá ótimo. Não é que você tem que chegar lá e derrotar essa pessoa. Fala, não, porque você para de fazer isso, tá matando um animal, tá oferecendo galinha preta, jacu, né? Pega um jacu. Coitadinho do jacu, né? É tipo assim, você oferece, as pessoas estão lá e elas estão adorando os fantasmas, entende? Que os elementares, não sei o quê, mas você estimula ela a continuar assim. Não é que você... Se ela quer estar nessa plataforma, você tá bom, não tem problema, né? Por quê? Porque isso é melhor que nada, em certo sentido. Melhor que ateísmo. É melhor que o ateísmo, porque já é uma coisa superior ao ateísmo. Por exemplo, o Krishna dá inteligência, né, quando ele fala, né, nesse verso, né, Sarvasya Chaham Yurdissa Nuivistou Matai Smriti Gyana Pornancha, né? Esse verso ele fala assim, eu dou a lembrança e dou o esquecimento. Então, por exemplo, para os ateístas, ele está dando inteligência para as pessoas serem ateístas, entende? Está dando inteligência, as pessoas chegam lá com um monte de coisa, não, porque foi assim, porque... E essa inteligência é Krishna que está dando para a pessoa ser ateísta. Só que ateísta, poxa... Aí se uma pessoa está lá no candomblé, na macumba, no que seja, e Krishna é melhor isso, acreditar em alguma coisa, se não acreditar em nada, entende? Então você tem fé nos fantasmas, você vai lá, adora uma árvore, não sei o quê, isso é muito melhor. Então Krishna está feliz com isso. Então a gente não deve chegar e tentar... Por exemplo, quando você vê o mesmo a igreja, evangélicos, né, assim, você vai conversar com eles... E a ideia deles é o seguinte, você morre e você vai para um local lá. Sei lá.
E depois você vai despertar com o seu próprio corpo, né? Assim, você vai encontrar seus parentes. É uma coisa que... Assim, e aí quando vier Jesus voltar, ele vai tirar todo mundo não sei da onde. E você olha assim, poxa, tá ótimo, que legal que Jesus vai vir, que bom que vai acontecer isso. É assim que você tem que fazer, né? Não é chegar e falar, não, mas peraí, por que não? Porque não, pra que fazer isso, né? Então eu acho muito melhor se você incentivar a fé das pessoas, o meu próprio espiritismo, você olha assim, não, Allan Kardec, não sei quem, uma coisa assim meio muito assim, né, estranho, mas, poxa, é uma fé que eles têm, entende? Então você estimula essa fé, que é muito melhor do que você querer... Porque depois se você, por exemplo, deixa a pessoa assim na dúvida, é ruim, né? Agora, se a pessoa quer mesmo, quer ser radicante, é outra coisa, você vai... Na medida que ela pode também aprender coisas, assim, que ela vai... por exemplo, uma vez eu estava conversando com um espiritista, né, um cara que segue... E tava assim, ele entrou lá no templo, eu tava assim como... Não sei, começou a conversar comigo, eu comecei a falar, e o cara ficou assim como encantado, assim, nossa, incrível, nossa. E aí, de repente, ele perguntou da encarnação, e eu expliquei, e aí, quando eu falei que a alma regride, ou seja, que a alma ela pode estar no corpo animal, acabou. Ele olhou assim para mim com a cara. Acabou a conversa, assim, acabou. Aí eu vi que acabou. Aí eu falei assim, não, mas não teve como. Porque para eles a alma sempre evolui. Entende? Mas ele tá chamando, ele queria, né? Assim, eu falei. Quando eu toquei nesse ponto, eu aprendi também. Falei, nunca mais falo isso para os espíritos, assim, for conversar comigo, né? Porque perdi o cliente ali nesse caso. Entende? Não tem como.